Você gosta de suspense, tem assinatura do Kindle Unlimited, mas simplesmente não encontra livros de suspense legais lá para ler? Seus problemas acabaram, porque no vídeo de hoje eu vou te indicar vários suspenses para baixar com a sua assinatura. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal. Tô muito feliz de estar com vocês em mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas recomendações de livros de suspense no Kindle Unlimited. Sei que vocês adoram recomendações assim, principalmente quem tem assinatura e às vezes fica um pouquinho perdido ali no que baixar, porque tem muita opção. Então aqui no canal tem esse e tem alguns outros vídeos também, que depois vocês podem dar uma olhadinha, onde eu reúno algumas dicas para vocês, para facilitar um pouquinho a vida de quem tem assinatura e quer baixar alguma coisa legal, mas não sabe o que. Lembrando que eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, pode ser hoje, no dia que eu estou publicando, mas pode ser também no futuro próximo. Então é muito importante que assim que você clicar em algum link desses livros que eu vou comentar, sempre dá uma conferida se ele ainda está dentro da assinatura do Kindle Unlimited, porque o catálogo da Amazon costuma mudar e muitas vezes os livros ficam um tempo lá e depois acabam saindo da assinatura. Então, para não baixar nada por engano e não acabar pagando o e-book em vez da assinatura, sempre dê uma conferidinha antes de baixar, tá bem? Mas seguimos então, que eu tenho muita coisa legal para indicar para vocês. Vou falar brevemente sobre os livros e vou deixar a capa deles aqui ao lado. O primeiro livro que está disponível no Kindle Unlimited, e eu acho que vocês podem querer dar uma olhadinha, é O Morcego do Dionisbo. Por que é interessante esse livro aqui? Porque ele é o primeiro volume da série Harry Hole, que é aquela série que tem o famoso boneco de neve. Então, se você tem vontade de ler a série, mas não queria fazer a compra de todos os livros físicos, porque são vários, né? Que tal começar pelo primeiro volume que está disponível lá na assinatura? Esse livro fala sobre o corpo de uma jovem que vai ser encontrado no fundo de um penhasco, mas não há traços, né, nada nesse corpo que indique que tenha havido um crime. Mesmo assim, existe uma suspeita, existe um mistério ali e o inspetor Harry vai ser chamado para investigar. Eu acho que é sempre melhor começar uma série pelo começo, então se você quer começar a série do Harry, vai lá e baixa o primeiro volume. Um livro que eu achei interessante quando eu li a sinopse dele é o Aqueles que Perdemos, da China Kamal. Esse livro fala sobre uma investigadora particular, que ela tem um dom de sempre perceber quando alguém está mentindo para ela, o que no trabalho dela é ótimo. Ela é uma pessoa que vem de um background bem difícil, ela passou por coisas muito complicadas na infância e na adolescência, e agora ela trabalha como detetive tentando ali ajeitar a vida de outras pessoas. Ela vai ser contratada por um casal que quer que ela encontre a filha desaparecida deles. Só que ela vai descobrir que essa menina desaparecida é a filha que ela entregou para adoção anos antes. Então ali parece ser um suspense com uma pegada de drama. Vou deixar a indicação aqui para vocês. Outro livro bem interessante, pelo menos me pareceu interessante quando dei uma olhadinha lá, foi o Vida Dupla da S.J. Watson. Esse livro fala sobre duas irmãs, a Julia e a Kate, que levam vidas totalmente diferentes. E em um determinado momento, a Kate, né, uma das irmãs, vai ser assassinada. A irmã dela, né, vai ter que enfrentar tanto o luto da perda da irmã, quanto também essa busca pela verdade sobre o que aconteceu com ela, porque chega em determinado momento que a polícia dá em beco sem saída. Acontece que quando ela começar a investigar a vida da irmã morta dela, ela vai descobrir que essa irmã tinha vários segredos e ela levava meio que uma vida dupla. Interessante para quem gosta de livros que falem sobre conflitos entre irmãs e dramas familiares. Outro livro que eu vi por lá, se você é fãzoca da Nora Roberts, precisa aproveitar, que é A Testemunha. Esse livro fala sobre Abigail Lowry, que faz um ano que ela tá morando no interior do Kansas, fugindo de alguma coisa, né? Porque as protagonistas da Nora estão sempre fugindo de alguma coisa. Ela leva uma vida bem secreta, misteriosa, com poucos detalhes. Os vizinhos dela acham ela, assim, um enigma. Ela vai despertar o interesse do Brooks, que é o chefe de polícia local, né? E a Nora Roberts sempre lida ali com romances românticos dentro dos seus suspenses. E logo depois, alguma coisa do passado dela volta para aterrorizar e ela e o Brooks vão ter que lidar com isso juntos. Aliás, eu tava dando uma fuçadinha por lá e eu vi que muita coisa da Nora Roberts entrou no Kindle Unlimited, tá? Então, se você é fã da autora, vale dar uma olhadinha com mais atenção. Outro livro que eu vi por lá, e esse eu baixei também pra mim, foi A Mulher Enjaulada, do Jussi Adler-Olsen. Esse é um suspense nórdico. Ele fala sobre uma mulher que ela está envolvida com política e ela vai desaparecer de um dia para o outro sem deixar pista alguma. Alguns anos se passam e o caso não é solucionado. E é quando entra em ação o detetive Carl, que ele é imbuído de criar um departamento chamado Departamento Q, que é um departamento que vai lidar apenas com casos
específicos que nunca foram fechados, casos frios. E é esse detetive, é esse departamento que a gente acompanha nesse suspense nórdico, né, que vai falar desse desaparecimento. Então eles vão começar a investigar, porque é um caso de interesse, mas que em algum momento deu num beco sem saída. Eu adoro os nórdicos, então eu tenho certeza que essa aqui é uma aposta certeira. Um livro nacional que eu li, tá no Kindle Unlimited e eu recomendo para vocês, é o Urutau, da Larissa Brasil. Esse livro fala sobre a inspetora Nanda Noronha, que é um personagem assim, a parte ela já é uma questão muito interessante, né, de você ler o livro para conhecê-la. E esse livro, ele é um suspense que se passa em uma cidade fictícia chamada Goya e trata da Nanda e da sua equipe investigando uma série de assassinatos. Nós temos ali uma série de meninas, né, adolescentes sendo assassinadas de uma forma muito ritual, e os crimes, eles remetem a crimes cometidos anos antes. Então existe uma dúvida se o criminoso é a mesma pessoa ou se existe ali um copiador copiando os crimes, né, da primeira leva de assassinatos. E a Nanda e a sua equipe precisam investigar. Ele é um livro, assim, muito bem escrito, eu gostei muito desse livro, foi meu primeiro contato com a escrita da Larissa. Então, se você gosta de suspense e quer fazer uma tentativa, quer conhecer um autor nacional, fica ali a dica, e tá no Kindle Unlimited, né, que facilita muito a nossa vida. Outro suspense que eu dei uma olhadinha na sinopse, bati o olho e achei que era interessante trazer aqui pra vocês, é O Acidente da C.L. Taylor. Não sei se é um homem ou se é uma mulher, eu acabei não pesquisando isso, mas esse livro fala sobre a Charlotte, que é uma mulher que vive uma vida muito tranquila, muito perfeita, com a família maravilhosa, até o dia em que a filha dela se joga na frente de um ônibus. A filha dela termina em coma e a Charlotte fica desesperada porque ela simplesmente não entende o que levou a filha a cometer aquilo, né? Que desespero levou a filha dela a fazer aquilo, e ela percebe que talvez ela não conhecesse a filha dela tão bem assim. Ela vai perceber que a vida que ela levava talvez não fosse tão perfeita quanto ela achava. É aquele tipo de suspense que envolve conflitos familiares, segredos e conflitos ali entre filhos e pais. Um livro que está lá no Kindle Unlimited, e eu comprei ele há pouco tempo, o livro físico, eu encontrei no sebo, mas eu vi que ele estava no Unlimited, então eu resolvi trazer aqui para vocês, é O Canto das Sereias, da Val McDermid. Esse aqui é um daqueles suspensos clássicos que tem um assassino serial atacando uma cidade, e nós vamos ter aqui a junção de um detetive e de uma detetive e de um psicólogo tratando o caso junto. A princípio nós vamos ter ali 4 homens que são assassinados de forma muito brutal. Esses assassinatos são perpetuados pela mesma pessoa e essa dupla vai investigar. E uma questão curiosa sobre esse livro é que ele é um daqueles livros que ele traz o ponto de vista, né, o olhar narrativo do criminoso dentro do livro. Então você vai ter a investigação sendo contada e também você vai ter ali um ponto de vista do criminoso, né, do assassino dessas pessoas. Um livro que eu dei uma olhadinha, eu fiquei super assim com vontade de ler, porque eu acabei de ler o livro desse autor e eu adorei o livro dele, e eu pensei, preciso ler tudo dessa pessoa. É A Fazenda, do Tom Rob Smith. Esse livro fala sobre o Daniel, que os pais dele moram na Suécia, mas ele não mora mais com os pais dele. E um dia ele recebe uma ligação do pai dizendo que a mãe dele sofreu um surto psicótico, precisou ser internada. Ele fica em desespero, porque, né, os pais dele viviam uma vida super pacata, muito tranquila, ele não entende de onde aquilo veio. Até que logo depois ele recebe uma ligação da mãe, e a mãe diz, o seu pai está mentindo, eu não estou louca, não acredite nesse homem. De repente, tudo que ele sabia sobre os pais dele vem à terra, porque ele nunca viu os pais agindo daquela maneira, e eles simplesmente não sabem qual dos dois confiar. Fiquei bem curiosa com essa sinopse, achei interessante, como eu gostei da escrita do Tom Rob Smith num livro anterior, eu acho que eu vou gostar desse. Pelo que eu entendi, esse aqui também tem uma pegada um pouco mais dramática, mas ultimamente confesso pra vocês que eu tenho gostado muito de ler suspenses dramáticos. Outro suspense que eu li a sinopse e eu achei assim, ó, é número de vocês, assim, eu acho que muitos de vocês vão adorar essa história, se chama O Culpado, da Lisa Ballantyne, e esse livro aqui é sobre criancinhas sinistras. Sei que tem muitos de vocês que adoram ler livros sobre crianças que são mais espertas do que parecem, então esse é um desses livros. Ele fala sobre um garoto de 8 anos que ele é encontrado morto em um parquinho, e o suspeito de ter cometido esse crime é um amiguinho dele de 11 anos de idade. Logo depois vai entrar em cena um advogado chamado Daniel, que é um advogado que lida com jovens delinquentes, e ele é contratado para defender o suspeito, e o Daniel logo vai perceber que esse garoto, ele tem sim uma raiva reprimida dentro dele, mas ele também é um garoto muito inteligente, muito educado, e que existe muito mais por trás da fachada desse menino do que ele deixa transparecer. Eu simplesmente não sei para onde esse livro vai ir, não sei se ele é culpado ou não, eu nunca vi ninguém falando dessa história, mas é o tipo de livro que eu acho que tira a gente do prumo um pouquinho, viu?
Próximo suspense que pode interessar você se chama Verão do Medo, do Andreas Gruber, que é um autor austríaco. Esse livro fala sobre a Evelyn, que é uma advogada que está envolvida ali numa série de ações judiciais de alguns homens que morreram repentinamente. Todos esses homens são muito ricos e existe sempre uma testemunha que viu uma determinada mulher perto de cada um desses homens antes da morte. A questão é, quem é essa mulher? Ela descobre que existe um caso na Alemanha que pode elucidar, né, a questão para ela, e ela vai fazer essa conexão. Não sei muito bem onde vai dar esse livro, mas eu li algumas resenhas, né, algumas opiniões, e as opiniões eram positivas, então eu achei o livro interessante. E aí me conta, já deu para encher o seu Kindle hoje? Porque todos os livros que eu comentei com vocês aqui agora já estão listadinhos lindamente aqui para vocês no box de descrição, tá? Eu deixei todos prontinhos, então se você quiser baixar qualquer um desses livros sendo assinante do Kindle Unlimited, acessa aqui embaixo o box de descrição do vídeo e você vai ter todos os links dos livros diretamente e você vai poder entrar, baixar e ser feliz. Se você já leu algum desses livros ou tem vontade de ler algum deles, comenta aqui comigo para eu saber se você gostou das minhas indicações e vamos acrescentando mais livros às nossas pilhas de leitura. Muito obrigada por terem me acompanhado em mais um vídeo. Lembrando que existem outros vídeos sobre o Kindle Unlimited aqui no canal. Beijão, e a gente se vê no próximo vídeo.